o qual eu tive a honra, né, de ser orientadora no mestrado. Orientanda no mestrado. Saúdo também o excelentíssimo doutor Carlos Alfredo. Saúdo também o excelentíssimo doutor Edilton Meirelles, o qual eu tive a honra também de ser aluna no mestrado e de discutir diversos temas, inclusive esse. Saúdo agora, por fim, a todos aqui presentes, em especial... E o maridão. Professor Técio, que foi um dos primeiros a me avaliar com relação a essa temática, né? Não sei se você lembra. Sim, claro. E é isso. Esse é um tema do qual eu pesquiso já há bastante tempo. E esse foi um dos primeiros trabalhos que eu escrevi com relação a isso. Então, o meu tema é organizações de tendência e a sua relação com os seus trabalhadores. O primeiro tópico, né, do meu trabalho, ele tenta conceituar o que seria uma organização de tendência. O primeiro importante aspecto com relação às organizações de tendência é que elas são organizações tuteladas pela livre iniciativa e pela liberdade de associação estabelecidas na nossa Carta Magna, né? Então, o segundo aspecto interessante é a pluralidade, que também consta do nosso preâmbulo. E as organizações de tendência, elas nada mais são do que a consequência do pluralismo, seja ele político, social, religioso, sindical, nos seus diversos aspectos. Então, o pluralismo é uma característica marcante e ela é a consequência, e as organizações, elas são consequência desse pluralismo, né? É a consagração da diversidade, da diferença. E o terceiro aspecto também, para você caracterizar uma organização de tendência, é quanto à ideologia. O que seria a ideologia, né? A ideologia, segundo Marx, seria um instrumento de dominação, né, da classe trabalhadora. E a ideologia, na verdade, ela é a característica mais marcante das organizações de tendência. Por quê? A finalidade da organização, nesse caso, seria a difusão de uma ideologia. O seu produto final seria a difusão e a propagação dessa ideologia. Então, muitos autores, inclusive, eles tratam ideologia como sinônimo de tendência. Então, essa seria a característica mais marcante aí das organizações de tendência. Fora isso, é preciso encarar as organizações de tendência como um instrumento de realização de direitos fundamentais, porque a partir dessa instituição é que seus titulares, eles vão exercer também o seu direito de crença, o seu direito de liberdade de expressão, de culto, enfim, é através dessa entidade que pessoas também vão exercer seus direitos fundamentais ali envolvidos. Então, para ficar mais palpável, eu cito aqui como exemplo de organizações de tendência partidos políticos, entidades dirigidas por grupos religiosos, então uma escola dirigida por uma instituição religiosa, um sindicato também. Então, todas essas empresas, né, que têm um caráter ideológico presente, podem ser consideradas organizações de tendência. Mas também existe, né, esses outros aspectos que devem ser analisados além da ideologia, sobretudo porque até atualmente as empresas, elas geralmente têm uma certa ideologia ou uma visão de mundo, como por exemplo um restaurante em que se pratica a vida saudável, seria uma espécie de ideologia, mas não é só isso. Então ela deve ter ali como principal o exercício de direitos fundamentais através daquela instituição. Bom, feito esse esclarecimento no trabalho sobre o que seria uma organização de tendência, eu passo a diferenciar as áreas de atuação dentro dessa empresa.
e que no caso seriam as áreas neutras e as áreas de tendência. Nas áreas neutras, elas seriam compostas por trabalhadores em que não há incidência da ideologia na sua prestação de serviços. Seriam prestações mais na seara administrativa, são empregados em que não tem a incidência da ideologia na sua prestação laboral no dia a dia. Então, seriam atividades mais corriqueiras ou mais burocráticas, né? E nesse ponto é preciso observar que não se pode estabelecer uma obrigatoriedade do empregado cultivar aquela ideologia ou aderir à ideologia do empregador quando ele trabalha nessas áreas. Então, deve-se apenas se ater esses empregados à boa-fé, a não denegrir a imagem de forma proposital da empresa, como todo e qualquer trabalhador. Mas não existe um incremento dessa dever de diligência, de boa-fé, que é incitar todos os contratos de trabalho de qualquer empresa. Então, seria mais ou menos isso. Já nas áreas de tendência, não, existe sim um incremento, né? E aí vão se avaliar, alguns autores trazem graus específicos dentro de cada função, né? E aí o grau máximo seria o portador de tendência. É aquela pessoa que a prestação laboral está incutida na divulgação da ideologia. Então, por exemplo, um professor de religião de uma escola administrada por uma instituição religiosa. Ele tem um cunho ali representativo, então se espera que ele tenha também aderido a essa ideologia do empregador. E geralmente acontece assim, né? O próprio empregado, ele que professa uma determinada fé, ele não vai se candidatar, por exemplo, a ensinar outro tipo de religião. Então, geralmente existe essa afinidade, né? Então, não haveria aí uma colisão de direitos fundamentais tão grande, porque o liame não é só o vínculo empregatício, mas também existe essa identidade no pensamento, né, nas crenças. Então, nesse ponto, o empregador, ele também pode, na hora de contratar alguém para lhe representar, para vender o seu produto final, que seria a ideologia, ele pode sim, na minha opinião, buscar uma pessoa que se afine com essas ideologias, né? Diferentemente seria com relação às áreas neutras, as pessoas que trabalham nas áreas neutras, que aí acho que já seria abusivo você exigir a contratação, por exemplo, de pessoas que tenham essa total identidade com a ideologia do empregador. E para finalizar aqui, eu trato também do controle extralaboral, né? O empregado na sua vida fora do trabalho. Será que ele, nas suas manifestações ou na sua vida privada, ele também tem que agir de acordo com essa ideologia? Então, eu estabeleço alguns critérios lá, de acordo com a minha pesquisa, para existir ou não essa incidência da ideologia no âmbito extralaboral, que seria, na verdade, inicialmente, separar os trabalhadores das áreas neutras, né, em que eles não precisam estar na sua vida privada ou nas suas manifestações públicas em total acordo com o empregador. Eles têm uma liberdade maior, então o seu direito à liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação, ele está mais... ele está menos propício a limitações, enquanto que os funcionários que são portadores de tendência, eles também devem, no seu ambiente extralaboral, ter uma certa preocupação com a ideologia do empregador. Só que isso não deve ser irrestrito. Então, deve se ater, por exemplo, a manifestações públicas, né? Ou seja, e que estejam relacionadas com a ideologia. Então, certas manifestações, se elas não estiverem relacionadas com a ideologia da empresa, ela não precisa
estar afim ou atendendo ao que o empregador acha. Então, eles têm essa margem de liberdade aí com relação a outras opiniões que não relacionadas à ideologia. E, por fim, naqueles casos em que existe uma colisão mesmo de interesses e de direitos fundamentais, eu concluo, né, no meu trabalho, que deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, né, na sua tripla dimensão, para tentar resolver de forma a não esvaziar por completo o direito de um em detrimento do outro. Excelência, essas são as minhas considerações. Eu abro a plateia para a disposição.